Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje é nossa avaliação parcial de matemática básica. É importante que vocês cumpram o prazo, realize, para não ter eventuais prejuízos futuros na nota de vocês, tá bom? Então qualquer dúvida que vocês sentirem, entre em contato comigo. E a aula de hoje é disponibilizada normalmente, como é a prova parcial. Então vocês assistam a aula, tá? A atividade de hoje será disponibilizada até a próxima semana, como de costume, e vocês terão 24 horas para realizar a avaliação parcial, tá bom? Então vamos lá. A unidade temática é números, objeto de conhecimento, números naturais, divisão por dois algarismos. Na aula passada a gente estudou divisão por um algarismo. Então, vamos relembrar alguns conceitos que a gente trabalhou na aula passada. Para realizar a divisão por meio do algarismo, devemos dispor o elemento da seguinte maneira. Temos o valor do dividendo, que numa divisão de números naturais é sempre um número maior, tá bom? Quando a gente está falando de números naturais, o divisor, né, que é a quantidade de vezes que aquele número vai ser dividido, o quociente, que é o resultado, né, o que aqui geralmente a gente busca, e o resto. O resto, quando dá zero, é uma divisão exata. Quando dá um valor, ela não é uma divisão não exata. Como a gente está trabalhando com números naturais, a gente não trabalha ainda com vírgula, tá bom? Nessa parte a gente ainda não vai trabalhar com vírgula, então a gente vai deixar o resto. E lembrando da relação fundamental da divisão, né? O quociente será o número que, multiplicado pelo divisor, terá como resultado o dividendo. Ou seja, eu vou buscar esse número aqui, ó, que quando eu multiplico por esse, ele tem que dar esse, tá certo? Quando ele tem resto, eu vou fazer o seguinte. Eu pego o quociente, multiplico pelo divisor e somo com o resto, que vai dar o dividendo, tá bom? Então, sempre posso usar essa formulazinha aqui de sempre, ó. O resto somado mais o quociente vezes o divisor, que vai dar o dividendo. E um dos requisitos, né, para a gente conseguir resolver uma divisão é a gente saber a tabuada, ou a gente utilizar a tabuada na hora da resolução, o que vai facilitar o cálculo. Então, vamos utilizar o conhecimento adquirido na aula passada para resolver questões? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar questões especificamente sobre dois algarismos, tá bom? Dois algarismos no divisor. Não vai mudar muita coisa, mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, vamos resolver uma divisão com dois algarismos. Observem, temos aqui o nosso dividendo, temos aqui o nosso divisor, quociente, e aqui no finalzinho temos o resto. Mas vamos realizar todo o procedimento para chegar ao resultado. Temos aqui 3.456 dividido por 11. Qual é o primeiro passo que eu devo fazer? O primeiro passo é olhar aqui qual é o número, né, que eu vou conseguir dividir. O 3 ele é menor do que o 11. Então, se o 3 ele é menor que o 11, eu não posso dividir 3 por 11. Então, eu vou pegar o próximo número. Então, eu vou pegar o número 34, certo? Então, agora, eu vou descobrir qual é o número que eu vou multiplicar por 11 para dar 34. E a gente vai sempre pegar a tabuada do divisor. No caso, qual é a tabuada de 11? A tabuada do 11 é, eu vou pegar o número 11 e multiplicando por todos os números naturais, né? De 1 a 9. Então, no caso aqui, eu tenho 11 vezes 1 dá 11. 11 vezes 2 dá 22. 11 vezes 3 dá 33. Se eu multiplicar 11 por 4, vai passar. Então, não pode passar. Ele tem que ser o mais próximo possível ou igual. Então, colocando aqui 3 vezes 11 dá 33. 4 menos 3 dá 1, 3 menos 3 é 0, não precisa aparecer. O próximo passo é descer o próximo número. Vocês observam aqui essa setinha. Então aqui, ó, eu tinha usado antes o 34, agora eu vou baixar o 5. Baixo de 1 por 1, tá bom?
Então, agora eu vou lá na tabuada do 11 de novo e vou ver qual é o número que eu vou multiplicar por 11 para dar 15 ou próximo a 15. Então, se eu pegar o 1 e multiplicar por 11, vai dar 11. Se eu pegar o 2, vai passar. Então, não pode passar. Então, eu peguei o 1 vezes 11 dá 11, sobrou 4. Qual é o próximo passo? Baixar o próximo número, que no caso aqui é o 6. Baixando o 6, eu tenho 46. Qual é o número que eu multiplico por 11 para dar 46 ou próximo a 46? É o número 4, porque 4 vezes 11 dá 44. Se eu colocasse o 5, ia passar. Lembre-se que não pode passar em hipótese alguma, tá bom? É o número mais próximo. Então, 4 vezes 11 dá 44 e sobrou o 2. O 2 ele é menor do que o 11, então eu paro a minha conta por aqui, pois a gente está falando de divisão de números naturais, tá bom? Ou seja, tem o resto, né? E é uma divisão não exata. Temos aqui mais um exemplo. Um vendedor colocou 348 pêssegos em caixas de 12 pêssegos cada uma. Quantas caixas foram usadas? Então, essas 348 foram distribuídas em 12 caixas. Então, logo a gente vai usar a divisão. Quantas caixas foram usadas? Na verdade, são 12 pêssegos, né, em cada caixa. Então, quantas caixas seriam no total? Então, se eu pegar a quantidade de 12, 12 e 12, eu vou descobrir quantas caixas seria. Então, para mim saber quantos 12 cabem no 348, eu vou realizar uma divisão. Então, aqui temos 348 dividido por 12. Qual é o primeiro passo? Eu verificar o número aqui, ó. O 3 ele é menor. Então, eu preciso pegar o 34. Então, se eu pegar lá na tabuada do 12, ó, eu vou ver que se eu pegar o 3, vai dar 36. E lembre-se que não pode passar, mesmo que seja bem próximo. Mas não pode passar. Então, eu vou ter que pegar o 2. Colocando o 2 aqui, né, onde já foi colocado, vai dar 24. E sobra quanto? 10, né? Aqui tem uma subtração. Então, 4 menos 4 dá 0, 3 menos 2 dá 1. Qual é o próximo passo? Baixar o próximo número, que no caso é o 8. Então, eu tenho 108 dividido por 12. Qual é o número que eu vou multiplicar por 12 para dar 108? Então, olhando aqui na tabuada do 12, ó, eu vejo que quando eu multiplico 12 por 9, vai dar 108. Então, o meu valor aqui vai ser 9. 9 vezes 12 dá 108. E 108 menos 108 dá igual a 0. Então, nossa divisão aqui ela é exata, né? Vai dar 29 caixas, né? Cada uma com 12 pêssegos. Próxima questão. Um agricultor tem 1.480 mudas de árvores para plantar igualmente em 13 fileiras. Quantas árvores plantará em cada fileira? Então, ó, esse total de 1.480 deve ser distribuído nessas 13 fileiras. Então, quando eu vejo a ideia de distribuição, eu vou realizar a divisão. Então, realizando esse procedimento de divisão aqui, vemos que 1.480 dividido por 13, né? Qual é o primeiro passo? O 1 ele é menor, então eu tenho que pegar o 14. Então, qual é o número que eu vou multiplicar por 13 para dar bem pertinho do 14? Então, o próprio 1, né? Porque se eu multiplicar por 2, vai passar e vai dar 26. Então, tem que ser o mais próximo possível. Então, vai ser o 1. Então, colocando 1 aqui, ó, 1 vezes 13 dá 13. Sobrou 1, né? Qual é o próximo passo? Baixar o próximo número, que no caso é o 8. Qual é o número que eu multiplico por 13 para dar 18? Mais uma vez eu vou colocar o 1, porque se eu colocar o 2 vai passar do 18. Então vai ser 13. Sobra quanto? De 13 para chegar em 18? Sobra 5. Qual é o próximo passo? Baixar o próximo número, que no caso é o 0. Então eu tenho agora qual é o número que eu vou multiplicar por 13 para chegar a 50, né? Então, eu vou ver aqui, ó, que se eu multiplicar por 4, vai passar, vai dar 52. Então, eu tenho que pegar o menor. Então, 13 vezes 3 dá 39, né? Coloquei o 3, coloquei o 39. 50 menos 39 dá 11. Então, essa divisão, ela sobrou o resto 11. Professora, mas esse 11, ele é muito ainda. É muito, mas ele é menor do que o 13. E como a gente tá falando de números naturais, a gente ainda não vai trabalhar com vírgula, tá bom? A gente está trabalhando somente com o número inteiro. Então,
Então, em próximas aulas, em próximas oportunidades, a gente pode estudar essa outra parte. Por isso que a divisão sobrou o resto 11. E 11 é menor do que o 13. Em 16 pilhas, há 2.160 tijolos. Quantos tijolos há em cada pilha? Então, ó, em 16 pilhas, esses 2.160 são distribuídos nas 16 pilhas. Então, quantos tijolos tem em cada pilha? Então, fazendo essa divisão aqui, ó, lembrando sempre de colocar a tabuada, né, do divisor. O divisor aqui é 16, né? Assim como a gente já fez nas outras questões. 2.160 dividido por 16. Qual é o primeiro passo? Vou pegar o número aqui, ó. No caso é o 21, né? O 21 ele é maior do que 16, então eu posso pegar o 21. Qual é o número que eu multiplico por 16 para dar 21? Então, eu vendo aqui na tabuada, ó, tem que ser o número 1, porque o 2 passa. Então, vai ser 1 vezes 16, que dá 16, né? Colocou 16 abaixo do 21, que era o número que eu tinha pegado. E deu 5, sobrou 5, né? Fazendo essa subtração normalmente deu 5. Qual é o próximo passo? Baixar o próximo número, que no caso é o 56. Agora, qual é o número que eu multiplico por 16 para dar 56? Indo na tabuada do 16, ó, eu vou ver que o 3 ele é o mais próximo, porque o 4 passa, dá 64. Então, vai ser 3. 3 vezes 16 dá 48. Aqui a gente fez a subtração, né? Sobrou 8. Qual é o próximo passo? Sobrou 8 no final, né? Um chacareiro colheu 357 pés de alface para distribuir igualmente em 18 quitandas. Quantos pés de alface receberá cada quitanda? Então, aqui a gente tem 357, né? Distribuídos em 18 quitandas. Então, a gente precisa fazer essa divisão. Então, aqui tem a tabuada do divisor, né? Que é 18. 18 vezes 1, 18 vezes 2. E assim vai. E a gente vai ver aqui, ó. Qual é o primeiro passo? Pegar um número, né? Então, o 3 ele é menor. Então, eu tenho que pegar o 35. Então, 35 dividido por 18. Olhando lá na tabuada, eu vejo que se eu multiplicar por 2, vai passar. Então, eu tenho que pegar o menor. 3 vezes 8 dá 18. Que vai dar 17 aqui, né? Ó, porque 35 menos 18 dá 17. Então, eu vou baixar o próximo número, que é o 7 também, que vai ficar 167 dividido por 18. Qual é o número, né, que eu multiplico para dar próximo? Vai ser o número 9. Por que o número 9? Porque o 10 eu não posso colocar, né? Porque o número 9 é o mais próximo. Então, vai ser 9 vezes 18, que dá 162. E temos como resto o número 15. Por que o 15 fica como resto? Porque o 15 ainda é menor do que o 18. Então, aqui a gente já para, porque a gente está falando de números naturais e a gente não está trabalhando com vírgula mais uma vez. Tá bom? Obrigada, pessoal, pela atenção. A atividade está disponibilizada. Lembrando que hoje é a nossa avaliação parcial. Tá bem simples. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, não fiquem com dúvida, realize com muita atenção e não deixem de fazer a avaliação no prazo, tá bom? Até mais.